na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. O que é isso aqui, pastor? O que significa? Às vezes, as pessoas até oram e fica aquela multidão de palavras, eu posso dizer, aquele acúmulo de palavras, melhor dizendo, né? Porque multidão é pessoas, aquele acúmulo de palavras, sabe? A pessoa fala, mas quando não tem a palavra, quando você não tem a palavra, a sua oração fica vazia. E às vezes as pessoas, pai, eu quero um milagre na minha vida, abre porta. Então, se você não usar a palavra, e o nosso Deus tem compromisso com ela, não vai. A Bíblia diz, até algo que eu vou citar hoje, quando o povo de Israel, eles fazem um bezerro de ouro, sabe qual foi a proposta de Deus a princípio? Destruir todos e fazer uma nova nação, assim, um novo povo, partindo de Moisés. Quem lembra disso? Eu vou ler isso hoje, mas em outro contexto. Partindo de Moisés. O Moisés, ele fala assim, Senhor, olha o que ele fala. O Senhor tem misericórdia. Aí ele diz assim, se o Senhor fizer isso, o que vai acontecer com a sua palavra, aquilo que o Senhor prometeu? Aquilo que o Senhor falou a respeito de Abraão, Isaac e Jacó. Então o Senhor vai destruir tudo e o Senhor não vai ser fiel com a sua palavra. Meu Deus do céu, Moisés aqui foi ousado ou não foi? Sim ou não? Mas Deus teve misericórdia porque o Moisés lembrou Deus da sua palavra. Então, vai ser 7 domingos clamando, basta uma só palavra. Às vezes, quando vem um direcionamento de Deus, não precisa nem falar muito. Uma só palavra, e nós vamos buscar esse direcionamento, esses 7 domingos. Tá bom? Glória a Deus. Amém? Tá tudo bem com vocês? Gente, a mensagem hoje, eu confesso a vocês que eu tive uma dificuldade. Só que, uma dificuldade para quê? Para pregar, pastor? Sim, eu comecei até a falar dessa mensagem na quarta-feira. E não é confortável, não. Pastor, por que não é confortável? Porque eu olhando, soa como crítica. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Soa como crítica, mas aí caiu por terra quando eu vi quem pregou isso primeiro, foi Jesus. Então, às vezes, nós queremos falar, às vezes, eu confesso a você que você olha um assunto na Bíblia e você é tentado, estou falando pastor, você é tentado a fugir, porque você não quer ser o crítico. Mas, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você se posiciona em Cristo, você vai ser perseguido. As pessoas vão falar mal mesmo, não adianta querer ser o boa praça, o pastor que quer pregar, olha, e todos, eu sei que de fato, às vezes nem todos vão abraçar, mas o que eu vou falar hoje vai fazer você ter cautela, porque o nosso Senhor Jesus, ele ensina isso, ó, lá em Mateus 7, versículo 15. Aqui é o próprio Jesus falando, então aumenta o nosso respeito e o temor. Quem tem temor a Deus aqui? Então, começando assim no temor a Deus, o próprio Jesus, quando Jesus fala, aumenta a relevância, a importância para você, aumenta? Para mim aumenta muito, eu leio a Bíblia, tá? É Jesus falando, então, o maior ministério de Jesus terreno foi o quê? Foi ensinamento, não foi nem cura. Foi ensinamento. Então, o que ele trouxe para nós agora aqui, então isso aqui me chama a atenção. O que ele está dizendo aqui? Ó? Acautelai-vos, toma cuidado, porém, dos falsos profetas. Aí olha o que ele fala, sai da boca dele. Que venham até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Meu Deus, isso aqui é algo que eu preciso observar. Tem ou não tem hoje? Tem demais. Por quê? Pela banalização do nome pastor. Eu não gosto de falar o que eu vou pregar hoje.
A verdade é que eu queria pregar até sobre fé. Eu me sinto confortável, bem, mas eu não tenho que pregar o que eu sinto confortável, que o Espírito Santo inspira. Então, assim, ele vai falar dos falsos profetas. Tem ou não tem? Seja sincero, quem já uma vez falou assim, pastor, você associou o nome pastor já com ladrão? Quem já? Ah, tá. Eu tenho que puxar a fila às vezes. Já, mas sabe por que você falou? Pastor, tudo ladrão. Quem já falou isso já? 1, 2, tem lá no fundo. Ah, tá. Eu sei que tem mais, mas não precisa. Mas deixa eu falar, sabe por que você fez isso? Por causa dos falsos profetas. Por causa de pessoas que banalizaram o nome pastor. Porque às vezes uma pessoa chegou e pregou, e todo mundo, talvez a pessoa tenha até uma oratória boa, fala muito bem, e a pessoa pregou, e às vezes o pessoal falou assim, o pastor, foi o pastor, não, virou pastor. Ele se auto-intitulou pastor. Ou missionário. Aí tem uns que vai além. O bispo, apóstolo. Eu acho que já não tem mais nomenclaturas, vamos colocar assim, semideus. Já só falta. Tá demais. E o nosso Deus está falando que eu e você tem que tomar o quê? Cuidado. E Jesus está falando, toma cuidado. Mas quem é ovelha? Ovelha. Lá em João, eu preguei isso aqui durante a semana, eu só vou repassar. Lá em João capítulo 10. Vamos dar uma olhada lá? João, lá no Evangelho de João capítulo 10. Vamos lá. E por favor, fica firme aí, diga graças a Deus. Essa mensagem vai fazer a igreja ter um temor e um cuidado muito importante com o que recebe, às vezes com orações, às vezes com que você fala, não, isso aqui é santo, abraça como se tudo fosse do alto, e não é, viu? Você tem que tomar cuidado. A Bíblia fala assim, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que não entra pela porta. Para ser pastor, pessoal, para ser um ministro da fé, tem uma porta a se entrar. A pessoa ela tem que receber essa unção, tem que ser ordenada. Quem entendeu? A porta correta é, sim ou não? A porta correta é essa. A pessoa precisa receber, não que alguém, ela não pode pregar, todos nós aqui podemos pregar, mas a banalização não pode acontecer. Todo mundo aqui, meu irmão, tem um chamado para pregar, não só com o que fala, mas com a maneira de viver. É uma responsabilidade. Só que você tem que tomar cuidado com os falsos profetas. Aí a Bíblia diz assim, diz assim, versículo 2, por favor. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Claro que está falando aqui de Jesus Cristo, que é o nosso pastor. É Ele que é a sua referência. É Ele que você tem que seguir. Diga amém. Nós estamos reunidos aqui para cultuar esse Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aqui, nós estamos aqui buscando esse pastor que é Jesus Cristo, a nossa referência. A Bíblia fala assim, versículo 3, por favor. A este o porteiro abre, reconhece, tem um reconhecimento de quem é o pastor. Trazendo agora para a revelação e o que eu estou falando, tem que ter um reconhecimento. Espera aí, não é qualquer um que, não, você é o que? Não, eu sou pastor. Não, porque quando acontece algum escândalo aí fora, quando a pessoa nem pastor às vezes, mas quando acontece algum escândalo, a notícia fala assim, o pastor fulano, beltrano, fez isso. É assim ou não é? Aí vai banalizando. Por isso que eu estou te falando, tem que ter um reconhecimento, tem que ter uma cobertura, tem que saber quem é.
Vamos lá. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Tem algo que eu falo aqui com frequência e vocês vão ouvir de novo. A sua comunhão com Deus é insubstituível. Você pode repetir? Agora você vai falar assim: a minha comunhão com Deus é insubstituível. Você não precisa terceirizar. Você não precisa depender da oração de ninguém. Então, por que eu estou aqui na igreja? Porque você veio cultuar Deus e cuidar dessa comunhão que você tem. Quem entendeu, diga amém. Você veio da sua casa para cuidar desta comunhão. Você precisa estar ligado no corpo. Mas depender da oração, você não depende de oração de ninguém, que a sua comunhão com Deus é insubstituível. Você tem que entender isso. A Bíblia fala mais, e você entende, escuta, compreende a voz do seu pastor. Eu estou pregando, estou falando do nome de Jesus, mas você que é ovelha, tem que identificar se o que está saindo da minha boca é do seu pastor. Não estou me referindo à minha pessoa. É do seu pastor celestial. Se tem algo a ver com a palavra de Deus. Pastor, eu tenho que observar isso? Tem sim. Mas com o senhor, pastor, que eu gosto tanto do senhor, não, além de, você gosta, eu também gosto de você. Mas você tem que examinar para não se alimentar de coisas que Deus não colocou na mesa. Amém? Aí a Bíblia fala o versículo 5, que é o importante aqui. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Repete comigo. De modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Ótimo. Está aí. Quem é ovelha de verdade, escuta a voz do pastor. Mais uma vez eu repito, não estou me referindo a mim, mas a Jesus, a palavra. A Bíblia fala que Jesus é a palavra. Você, meu irmão, tudo que está fora da palavra, de modo nenhum você segue. Pelo contrário, você foge. Não, está amarrado. Isso aqui não é para a minha vida. E quando você tem esse cuidado espiritual com a sua vida, com a sua comunhão com Deus, você, meu amigo, sai debaixo da cobertura. A Bíblia fala lá em Salmo 144, versículo 11. Eu estou só passando para trazer a matéria de hoje. O salmista fala assim, livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade. Uma das características de alguém que vai fazer, e você tem que tomar cuidado. Uma das características de alguém que vai tentar, pessoal, esfriar você na fé, ou levar você a crer de maneira errada, é a boca que fala vaidade, cuja mão direita é a destra da iniquidade. Qual é a consequência disso? De você manter filhos estranhos perto de você. O risco hoje é maior, porque antigamente os filhos estranhos, hoje também pode acontecer, os filhos estranhos, eles vão se introduzindo no meio da igreja. Isso acontece até hoje. Mas hoje está mais perto do que você imagina. Ele chega na sua mão e você, às vezes, vai se alimentando com o que o filho estranho ensina. E, pessoal, ele vai ensinar algo, no primeiro momento, não vai ser algo que vai te assustar. Vai ser algo sorrateiro, às vezes até amigável. Mas se você não tiver a comunhão com Deus para identificar a armadilha do diabo, você cai nela. Até aqui, vocês estão compreendendo? Quem está entendendo, diga amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Filho estranho traz até prejuízo. Aonde, pastor? Diretamente na família. A Bíblia fala aqui, para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. O filho estranho atrapalha o desenvolvimento da família e também da igreja.
desenvolvimento de uma maneira sadia, amém? Com ensinamentos errados, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas como colunas de um palácio. Que as nossas filhas cresçam e sejam exemplos. E hoje, eu quero que você pense comigo agora. Por isso que eu falei, para não soar como crítica. Mas, eu tiro todas as placas das igrejas. E hoje, se a gente não vigiar, o altar vira palco. A igreja vira um show. Fica tudo escuro. Claro que pessoal, tem algo técnico para deixar as paredes pretas e deixar só luz no altar. Tem, porque tem algo técnico, eu entendo isso. Prende a atenção das pessoas em um ponto só. Eu entendi isso. Amém? Mas tem que tomar cuidado aí. Isso aqui é lugar para cultuar quem? A Deus. Aí vira um espetáculo. O culto virou um show. A palavra não é mais o centro da reunião, porque é o que te alimenta, o que te mantém de pé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Já não é mais. Pastor, o senhor está criticando? Não, só estou falando, amigo, o que é realmente importante. E qual o motivo que você veio para a igreja? Você veio para a igreja para ouvir uma palavra motivacional, e às vezes o pastor, ele esquece que ele é pastor e não coach. Não tenho nada contra, que às vezes precisamos de uma palavra motivacional, é bom, na verdade. Só que o coach te ensina a você confiar em você, que você vai vencer, você tem tudo que você precisa. Aqui, o culto, uma reunião, você vai vencer quando você está em Cristo, porque Cristo é o centro, porque Cristo te faz você vencer, é porque Cristo que te dá salvação, é Cristo que abre porta para você, é Cristo que faz você romper barreiras. Não é errado você se motivar, mas tem que tomar cuidado com coisas sutis que o pessoal vai roubando o povo. Esse assunto eu orei para falar, estou em espírito de oração, porque é algo importante na nossa igreja. Tem pessoas se envolvendo com ventos estranhos. Você pode ser uma pessoa que anda com Jesus, mas se não vigiar, vai fazer que nem Pedro, que negou Jesus, estava se aquecendo com um fogo estranho. Você lembra disso? Negou Jesus num ponto e ele procurou um lugar para se aquecer. Estava, meu irmão, com pessoas que estavam falando mal do próprio Jesus, aquele que ele seguia. E quando questionado, ele falava assim: não, nunca vi, não conheço. Meu Deus do céu. E a contaminação é assim, sutil. Antes de ele negar Jesus, ele falava assim: eu estou pronto para ser preso, para ser morto com o Senhor. Estava pronto? E às vezes a gente fala com pessoas firmes: pastor, estou pronto, Jesus, eu estou firme com Jesus. Acautelai-vos. Jesus está falando assim: toma cuidado. Toma cuidado para você não ser enganado, não cair. Toma cuidado. E estudando e buscando sobre isso, se você não tomar cuidado, você acaba seguindo certo tipo de pessoa que está caída na fé. Ou às vezes não tem a unção ou a responsabilidade. Gente, isso aqui é sério. Pessoas que levam a obra de Deus com brincadeira. E digo mais, até com a maneira profissional. Tem o altar. É difícil falar, não gosto não. Mas é o que acontece. Tem um altar como um modo de vida, né? Olha as pessoas, assim como Jesus, quando ele tocou na visão de um cego, Jesus perguntou: o que você vê? Ele fala assim: eu vejo homens como árvores que andam. E às vezes tem
pastores que se diz ou se levantaram, que olham o povo não como pessoas, mas como árvores que andam, como objeto. Vocês estão compreendendo ou não? E é você que tem que ter cautela. É você que tem que vigiar. É você, irmão, é você que tem que ter esse temor com a sua vida espiritual. Amém? Lá no livro de Judas, pastor, tem Judas na Bíblia? Tem, pessoal, esse não é Iscariotes, não, esse é outro. Amém? Lá no livro de Judas, abra lá. Pastor, como é que pastor, só tem um capítulo, e se possível a gente vai ler ele todo hoje. Meu Deus, eu vou ler todo um capítulo da Bíblia hoje, pastor. Amém, glória a Deus. Se possível. Olha só, a Bíblia fala no versículo 1, pastor, eu não consigo achar na Bíblia, não. Vai ter aqui, mas se você tiver uma dificuldade, eu vou te ajudar. Abre lá o último livro da Bíblia, qual? O Apocalipse. Aí você volta um pouquinho e você vai achar o Judas. É um capítulo, é bem escondidinho, se você não tomar cuidado, você passa. Você já cai para a 3ª João aí. Vamos lá. A Bíblia diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. Nós somos conservados só em quem, pessoal? Em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Você só é conservado na palavra, né? Versículo 2 diz assim, ó. E a misericórdia, e a paz e o amor vos sejam, que igreja? Multiplicadas. Glória a Deus. Tudo que a gente precisa em momentos complicados e difíceis. Misericórdia, amor e paz, né? Misericórdia, paz e amor. Amém, pessoal? A Bíblia diz mais no versículo 3. Ó, olha o 3 agora. E aqui, pessoal, qual é o problema central que motivou essa carta? Vai mostrar agora, versículo 3, ó. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, aí aqui, ó, e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tem uma batalha aí. Pessoal, é realmente uma batalha permanecer na santidade. E você não sabe como é que o diabo vai vir com engano. Você não sabe. Ele vem, como o Senhor Jesus falou, se vestido de ovelha, mas são lobos devoradores, né? Jesus agora, a palavra de Deus nos ensina agora o versículo 4. Coloca o versículo 4, eles vão colocar aí em nome de Jesus. Diz assim o versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Agora, olha as características. Homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus, único e dominador, Senhor nosso, Jesus o quê? Jesus Cristo. Presta atenção. Ele está dizendo que introduziu. Então, no primeiro momento, eles não negam a Deus. Não é algo escrachado. Não é algo, pessoal, que você identifica de pronto. Porque o homem não tem o poder de conhecer primeiro o coração. Você conhece pelos frutos, é com o tempo. Então, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está falando que eles se introduziram, e a intenção aqui, a intenção desses homens ímpios é converter em dissolução a graça. O assunto central é a graça, viu? Pastor, a graça? Sim. Tirando a importância da graça, o que é graça? Graça é o favor não merecido. E eles brincam com isso aí. Chega ao ponto de um pastor muito famoso aí, não vou dar ibope para ele, mas de um pastor muito famoso, e vocês conhecem muito, que ele falou assim, ó, se você vê a cara do santo, mas dá vontade de fazer guti-guti assim, ó, na bochechinha. De tão fofinho. Ele sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, a Bíblia precisa ser atualizada. Mas quem tem o mínimo de contato com a palavra de Deus, aí
tem a armadilha de Satanás. Vocês compreenderam, sim ou não? Como a Bíblia vai ser atualizada, sendo que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã? A Bíblia, meu irmão, nunca errou ontem, não errou hoje e nunca vai errar. E tudo que está escrito na palavra de Deus está acontecendo. Como é que alguém está dizendo que precisa ser atualizada? E tem pessoas aplaudindo. Tem pessoas dizendo, como esses dias não, já tem um tempo, onde um pastor, na igreja lotada, ele disse assim: pessoal, você que está passando uma luta, uma dificuldade, mostra o nível de comunhão que você tem com Deus. Eu falei, que absurdo. E o povo aplaude. E o que as pessoas no subconsciente entendem? Se eu estou passando uma luta, Deus não é comigo. Se está tudo bem, Deus é comigo. Sim ou não? Não é um modo errado de pensar? Deus é contigo em todos os momentos. E olha, se a gente começar a buscar exemplos na Bíblia, que Deus é com os servos dele. Nos piores momentos, a gente vai do começo ao fim da Bíblia só com exemplos de fé. Então, cuidado, porque os falsos profetas, eles vão mostrar para você que a sua situação terrena, que o nosso Deus não veio para esse mundo, o reino dele não é esse mundo, melhor dizendo, sim ou não? O reino dele não é esse mundo. Então, pastor, estou triste com algo aqui nessa terra, é o carro, é a casa, é algo, pastor, material. Pastor, o que eu faço? Estou muito triste. Você pode ficar triste, mas nunca abatido. Você não foi vencido. Bate a poeira, levanta a cabeça, Deus é contigo. Assim como você, meu irmão, se converteu, você estava Eu sempre dou exemplo do primeiro amor. As coisas davam errado quando no começo você falava assim: Jesus, essa porta fechou. É porque o senhor tem uma maior lá na frente. Você era uma pessoa totalmente positiva e cheia de fé. Mas vai passando o tempo. Ensinos de falso profeta vai entrando no coração. E você acha que você não tem Deus quando está passando por luta. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar a miséria, a derrota, o fracasso. Eu estou dizendo que você não está só. Você não está só. Jesus é com você, Ele está contigo. E Ele vai mostrar para você o que o falso profeta, às vezes um ensinamento errado vai bater na sua porta para você esfriar a fé. Se você colocar o termômetro da presença de Deus em coisas materiais, você vai cair mais cedo ou mais tarde. E isso eu não estou profetizando, eu estou abrindo teus olhos. Quem entendeu? A minha alegria é ver você contar testemunho toda semana. A minha alegria é essa. Pastor, a porta se abriu. Pastor, a bênção aconteceu. Pastor, meu filho se converteu. Pastor, algo lindo aconteceu na minha vida. Essa é a alegria que eu tenho. Mas e se não acontecer, a minha postura de fé vai ser a mesma. E eu vou vigiar para não ser contaminado. Judas começa a falar, pessoal. E continuando no versículo 5, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Qual é o objetivo do diabo? É fazer com que você, que está crendo hoje, deixe de crer. Deixe de confiar em Deus. O projeto maligno de Satanás é esse: fazer com que você, que hoje entregou sua vida a Deus, deixe de crer nele. Então, em nome de Jesus, ele não vai conseguir, não vai. Mas você tem que ter essa sensibilidade para notar ali aquele projeto do diabo. Você tem que ter essa sensibilidade. A Bíblia está dizendo aqui, e está dando um exemplo muito importante. Está falando do povo de Israel quando sai do Egito. Eu posso mostrar para vocês o que esse povo fez? Rapidinho. Êxodo capítulo 32. Vai lá. Esse povo era escravizado. Sim ou não, pessoal? Foi ou não foi escravizado? Foi ou não foi? Escravos. E quando Deus fez um grande milagre de libertar esse povo, olha o que eles fizeram.
Mas isso aqui aconteceu, olha para o pastor, porque a incredulidade foi tomando espaço no coração do povo. E aí você tem que tomar cuidado. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, versículo 1, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, olha a falta de temor. A este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Gente, o Arão estava sempre com Moisés, sim ou não? Meu Deus do céu, olha o que aconteceu, gente. Quando Moisés estava no monte, o povo chegou até ele e falou assim, esse tal de Moisés, a gente nem... Olha como é que se referiram a Moisés. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer ver você cair feia quando você faz um esforço tamanho para agradar pessoas. Você tem que ser aceito. As pessoas têm que reconhecer o seu dom, o seu talento, como você é bom, como você é uma pessoa que faz comida boa, como você é uma pessoa engraçada, ou como você é uma pessoa correta, ou como você é uma pessoa que organiza. Para, você vai cair. Feio. Você vai ficar viciado em quê? Em querer agradar pessoas. E esse tipo de pessoa, ela é um prato cheio na mão do inimigo. Você ouviu o que eu falei? Esse tipo de pessoa que só quer agradar pessoas, esquece de agradar quem o levantou, porque o Arão, ele viu o poder de Deus. Viu a intimidade que Moisés tinha com Deus, sim ou não? Ele tinha que ter temor, o meu mínimo, meu Deus do céu. Eu vou fazer um negócio desse de jeito nenhum. Mas pessoas que são viciadas em ser reconhecidas são um prato cheio para o diabo derrubar. Você tem que entender uma coisa, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, presta atenção. Você tem que se importar agora com aquele que te deu vida eterna. Meu Deus, eu quero ter uma vida em santidade. Por quê? Porque eu te amo. O Senhor me libertou, o Senhor me tirou do mundo. Agora, quando você precisa de reconhecimento aqui na terra, você já recebeu o seu galardão. Você já recebeu tudo aquilo que você sonhou e necessita. O Arão estava do lado, mas o sonho dele era ser o Moisés. Ele queria ter reconhecimento. Por isso que ele aceitou facilmente essa proposta. Porque o povo chegou para ele e falou assim, Arão, Moisés está demorando, está lá no monte. Toma a frente aí. E sabe o que ele fez? Na hora, versículo 2. Olha o que ele fez. Na hora, Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-nos. Versículo 3. Então todo o povo arrancou os pendentes. O pessoal começou a obedecer. De ouro que estava nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Versículo 4. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Aí é demais. Olha para o pastor. Aqui foi demais. Ingratidão é um negócio ruim, né, de engolir, não é verdade? Só que isso aqui é blasfêmia. Quando você atribui algo que Deus fez para algo ou alguém, é blasfêmia. Então eles atribuíram algo que Deus fez, está fazendo, porque eles estão no processo ainda. E tem gente que está no processo, e no processo, se você não vigiar, você cai.
no processo de transformação da sua vida, no processo da mudança da chave, se você não vigiar, você perde a bênção de Deus. E quando eu falo vigiar, é com quem você anda, com quem você coloca na sua casa, com quem você diz que está orando com você. É isso que eu estou falando aqui hoje. Deus está falando, acautelai-vos. Com quem você pega na mão e diz assim, vamos orar. E com quem fala assim, deixa eu orar por você, colocar a mão na sua cabeça. Ele está fazendo isso aqui. Alguém que está cheio de desobediência, quem? O Arão. Meu amigo, versículo 5. O Moisés não está sabendo de nada. E Arão vendo isto. Ele viu isso. O que o Arão viu? Ele viu o povo na mão dele. Edificou um altar diante dele. E Arão apregoou, para apregoar a pessoa, ele falou para todo mundo que aquele ali foi o Deus que salvou o povo do Egito, aquele bezerro de ouro. Amanhã será festa ao Senhor. Eles fizeram festa, meu Deus do céu. Eles se alegraram com a desobediência. Versículo 6, por favor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, deram o melhor deles, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Versículo 7, então, agora Deus entra na situação. Disse o Senhor a Moisés, vai, o negócio está feio. Desce, porque o teu povo, não chama nem de meu, teu povo, que fizer subir do Egito, se tem corrompido. A palavra corromper me chama, me traz aqui a memória, é algo que prestava e não presta mais. Então, olha só, é isso que eu estou falando. O cuidado agora, gente, isso aqui é sério, olha pastor, o cuidado com a sua salvação, com a sua comunhão com Deus. Pastor, eu sou uma pessoa que sirvo a Deus, eu sou fiel a Deus. Quem é? Ai, meu Jesus, deixa eu lhe perguntar de novo, que deu uma demorada aqui. Vamos de novo, né? Quem serve a Deus de todo o coração? Ufa, glória a Deus, que susto que vocês deram. Então tá bom, todo mundo serve a Deus. Olha que coisa boa. Você está prestando. Se não cuidar, não presta mais. Vai corromper. A Bíblia fala, você que está em pé, cuide para não cair. Então é o responsável da comunhão com Deus é você que tem que zelar dela. Aí a Bíblia fala no versículo 8, diz aí, coloca o 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Depressa, meu irmão, acontece você nem vê. Ninguém traz esposa de um dia para o outro, ninguém traz o marido de um dia para o outro, ninguém sai da igreja de um dia para o outro, não, meu irmão, não é do dia para o outro. Mas olha, o diabo não para, ele pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde cai, se você não vigiar. Fizeram para si um bezerro de fundição. Deus estava vendo tudo. E perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Deus está falando com Moisés na altura do campeonato aqui. E sabe o que o falso profeta, a sensação que o falso profeta tem? Ele faz as coisas de errado e ele, na cabeça dele, ninguém está vendo. Está só. Você ouviu o que eu falei? Pode observar. Quando vem a tentação, o pecado, alguma coisa para você fazer contra a palavra de Deus, vem assim uma mentira na tua cabeça assim, ó. Ninguém vai saber. Ninguém vai ver. O Moisés não está aqui. Mas ele esqueceu que quem estava vendo era quem? O próprio Deus. O próprio Deus. Não esquece, quem está te vendo é o próprio Deus. Isso vai manter você na santidade. Vai vigiar com o que você fala com o irmão do teu lado. Está cheio de gente. Olha, e quem cai nesse pecado aqui, pessoal, sabe quem é? Aqui, Arão. Quem era Arão? Hã? Irmão sacerdote. Gente, sabe quem cai nessa armadilha aqui? Às vezes são quem faz a obra de Deus. É obreiro, é pastor, a maioria é. Vocês ouviram o que eu falei? A maioria é. Você acha no direito? A irmã do Moisés, meu irmão, falando mal da esposa a irmã do Moisés falando mal da esposa do Moisés, que era cuxita.
que era mulher de cor, falando mal da esposa. O rebelde está no meio, fala, acha que pode falar. Eu vou usar essa palavra, fica destilando as suas opiniões. É de propósito, é veneno. Cuidado, amigo. A irmã de Moisés ficou leprosa. A gente tem que ter muito temor. Muito temor. A Bíblia fala agora assim, ó, versículo 9. Olha o que Deus fala. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Tem versões que falam assim, ó, esse povo tem dura cerviz, eles não reconhecem nem se dobra. Gente, cuidado para não se aproximar de gente assim. Eu vou contar uma história para vocês, eu já contei e vou contar de novo. Teve uma situação na obra de Deus, lá em Brasília, eu era pastor a gente chama a igreja de bairro, né? Estava na igreja de bairro, toda segunda-feira era reunião de pastores na sede em Brasília. E aí, numa certa situação, um pastor, acabou a reunião de pastor, ele me procurou e falou assim: ô, pastor Isaías, e meio chateado, chutando lata, meio chateado, né? Revoltado. Ele chegou e falou assim: pastor, não sei o quê, as coisas estão complicadas. Começou a falar mal do ministério e da igreja. Aí, olha o sentimento que eu tive. Eu tive o sentimento de falar assim: peraí, eu vou dar uma palavra para ele, para resgatar, para ajudar ele, não é assim ou não? Para ajudar. Aí o que eu fiz? Não, rapaz, para com isso, vamos tomar um café. Chamei ele para tomar café. E eu não sabendo o risco que eu estava correndo. Chamei ele para tomar café. Fui para o Conjunto Nacional. Quem conhece ali o Conjunto Nacional? Quem já foi em Brasília? Foi ali para o Conjunto Nacional tomar um café. E aí, ele passou mais ou menos uns 30 minutos falando. E observei que nada que eu falava a respeito da Bíblia convencia ele o contrário. Nada que eu falava, ele falava das murmurações, e mas irmão, mas a Bíblia diz, ele falava assim, não, pastor, mas eu conheço, mas não dá, não. Eu falava, não, mas a palavra de Deus, ele sempre rebatia com algo muito natural, algo muito da carne. Quando uma pessoa é da fé, meu irmão, quando uma pessoa ela é sensível à voz de Deus, se você está errado, você fala assim, mas a Bíblia diz isso. Na hora você murcha assim, opa, é verdade. A Bíblia diz isso. Você quer saber que uma pessoa ela é sensível à voz de Deus, quando você usa a palavra de Deus, ela reconhece. Não, está certo. A palavra de Deus diz. Agora, quando a pessoa é obstinada, tem uma cerviz dura, a Bíblia, a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia deixa de dizer, não tem importância e relevância nenhuma. Mas uma pessoa que tem temor a Deus, por isso que eu falo, pastor, obreiro, quando você vai chamar a atenção de alguém, falar com alguém, usa a palavra. Pastor não tem que chamar a atenção de ninguém sem palavra. E baseado em quê? Não, irmão, está errado o que você está fazendo. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia diz. Sim ou não? Sim ou não? Nós não estamos aqui para fazer aquilo que a palavra de Deus ensina. Não é verdade. Então, a Bíblia fala assim, assim, assim. Aí você diz, não, sim, senhor. A palavra te traz, meu irmão, a cobertura. Então, quando for chamar a atenção de alguém, tem que ser na palavra. Aí a Bíblia nos mostra essa rebeldia. Voltando para a história, já estava fugindo aqui da história. Ainda bem que vocês me ajudou. Tá, obrigado. Aí ele começou a falar mal da igreja, eu tentava. Teve uma hora que foi o fim, quando ele falou isso aqui para mim. Ó. Na hora eu falei assim, estou correndo risco. Ele falou assim, ó. O que adianta? Eu estou vendo mesmo. Eu desperdicei 16 anos da minha vida servindo a Deus. Eu falei, o quê? Na hora eu parei, falei, então tá bom, pastor, faz o que você quiser. Deus abençoe o senhor. Pode deixar que eu pague o café. Paguei o café e fui indo. Que isso, pastor? Está indo embora, está indo embora. Eu falei assim, meu amigo, é impossível alguém servir a Deus 16 anos. É impossível isso. Você desperdiçar 16 anos da sua vida servindo a Deus. Você deve ter servido outra coisa. Alguém ou algo.
Porque aí é desperdício. Mas servir a Deus nunca foi desperdício. Deus abençoe, meu irmão. Vai na paz. Virei as costas e falei, o quê? Se eu fico mais ali, quem ia ser contaminado? Quem ia ser contaminado? Ah, mas você não é meu amigo, você... Meu irmão, a sua amizade foi quebrada no momento que você, meu irmão, falou isso diante do meu Deus. Não pode estar repreendido, meu irmão, está amarrado. Não. Eu tenho que vigiar com quem senta na mesa comigo. Você tem que vigiar com quem ora. Olha, meu pastor, escuta aqui, Igreja Internacional da Graça de Deus do Ceará, aqui em Fortaleza, nossa sede. Vocês estão ouvindo isso hoje. Você não pode permitir todo mundo colocar a mão na sua cabeça. Deixa eu orar por você. Quem é você? Quem é você? Quem te levantou? Quem te ordenou? Não, pastor, mas ele falou que é servo de Deus. Irmão, boca fala o que quer. Vocês estão compreendendo? A cautela é isso. Não, eu vou orar por você agora. Não, pastor, ele vai orar por mim. Mas peraí. Que oração é essa? Quem é você? Você é pastor? Quem te levantou? Quem te levantou, pastor? Mas pastor, o senhor está falando, o senhor está chegando aqui agora, o senhor tem 5 meses. Quem é o senhor? Não, eu estou debaixo de uma cobertura. Eu estou debaixo de uma cobertura espiritual que se chama Romildo Ribeiro Soares. Ele não vai colocar alguém aqui, meu irmão, sem puxar a capivara dele. Sim ou não? Desculpa, até maneira chula de falar. Eu estou aqui, meu irmão. Você acha que vai colocar qualquer um para cuidar do Estado? Do Ceará e todos os pastores que têm uma responsabilidade dessa? Mas às vezes, irmão, desculpa. Isso aqui, eu estou falando isso para você vigiar. Às vezes com quem coloca a mão na sua cabeça. E ora. E você coloca lá na tua casa. Não, sentir de Deus. Sentir de Deus o quê? Eu vou lá na tua casa orar. Aí você abre. Oh, meu Deus, o próprio Deus falou. Mas Deus não fala contigo? A sua comunhão com Deus não é insubstituível? Você não tem autoridade, pai? Você não tem autoridade, mãe? Não deixa as pessoas entrar, colocar a mão na sua cabeça. Que invasivo. Eu não gosto nem que fica... Tem gente que fala futucando. Tem gente que assim, não sei o quê. Eu lembro da dona Zilma. Ela tinha uma mão pesada, ela falava assim, tá bom, dona Zilma, você vai levar... O jeitinho dela, ela falou, você vai levar meu braço aí, dona Zilma. É meu jeitinho de falar, pastor. Eu falei, tá bom, pode continuar. Olha, meu pastor, não deixe as pessoas colocar a mão na sua cabeça para orar. Não senta. A Bíblia fala que você tem que selecionar quem senta na mesa com você. Já falei isso aqui algumas vezes. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 11, 5:11 ou 11:5. Vai lá, 5:11. Vê se eu estou, vamos lá, vamos ver. Espírito Santo, o senhor está aqui? Tá. Mas agora, escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, olha aqui os frutos, devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, vai na tua casa só para falar mal dos outros, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais, né? Para sentar na mesa com esse tipo de gente. Não, mas você senta. E aí está a resposta de muitas portas que naturalmente era para ser abertas na sua vida, não foram abertas. Porque você se associa com gente que não é para associar. Eu não estou falando que você não tem que pregar. Eu não estou falando que você não tem que anunciar. Então, é para pregar para toda criatura, mas conviver? Não. Cuidado. Pastor, mas aqui é o bispo, que nem uma irmã mandou uma mensagem para mim e mandou um vídeo do bispo. Esse aqui é o bispo que ora meio-dia e tal. Mas quem é o bispo? Eu só fiz isso aqui, ó. Pesquisei. O bispo já é a segunda esposa, a terceira esposa. O bispo, quem levantou ele de bispo? Não, ele se autodenominou de bispo, porque ninguém botou a mão na cabeça dele e levantou ele de bispo. Bispo, pessoal, é quem tem autoridade sobre pastor. Não, as pessoas estão se levantando agora. Aí, estoura na internet. Aí sabe o que você faz? Você ora. Você ora com alguém que saiu de rebelde de outras igrejas. Você ora. E fica lá orando.
Aleluia, que oração bonita. Gente, oração bonita não muda a vida de ninguém. É a sua oração que vai mudar. Jesus fala assim, a sua fé mudou, a sua fé curou, a sua fé que vai transformar a sua. É a sua fé. Você não depende do pastor, você não depende dele. É a sua fé. Em nome de Jesus Cristo, a sua fé. Jesus falou isso. Irmão, abre os olhos. Vê com quem você fica orando. Não, mas é a oração do meio-dia. Ora você. E outra coisa, bebe água da tua cisterna. Tu nem sabe quem tu está orando junto. Bebe água da tua cisterna. Eu não estou falando que tem que ter divisão. Eu estou pregando divisão? Não, estou falando do cuidado que você tem que ter com a sua vida espiritual. E oração é espiritual. Ou não? Mas pastor, eu conheço ele é muito famoso na internet, ele ora comigo todo dia. Gente, abre os olhos, por favor, em nome de Jesus. Você tem que saber de onde vem, você tem que saber quem ordenou, você tem que saber, meu irmão, isso é importante. Eu falei que essa reunião, quando eu começar a falar desse assunto, soa como crítica, mas eu estou dando um exemplo que chega na casa de todo mundo, não tem jeito. Sim ou não? Esses dias o garoto saiu aqui, e tem que orar por ele. Eu vejo esse menino vai ser muito usado, mas você sabe quem é? Um rapazinho de 15 anos. Chegou esses dias, estourou, ele andando na igreja assim, falando assim, ó, ô Kleber! Quem viu isso? Quem viu isso? Kleber! Está dizendo que eu não sou profeta? Mas você tem amante, a Ana Clara. Botou até o nome da... Meu Deus. E você que é casado, você fica andando com camisinha na carteira, não sei o quê. Ele falou isso. E é tão patético, com todo respeito. É vergonhoso ver um negócio desse. Eu não duvido que Deus não possa usar ele. Vocês estão compreendendo, sim ou não? E é tão bonito ver um jovem pregando, sim ou não? Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tiro a hipótese que estão usando esse garoto. Não tiro. Satanás, sabe para quê? Para ridicularizar a obra, infelizmente. Gente, a gente tem que defender. Sabe? Vamos falar mal de pastor. Eu sou uma pessoa que defendo demais e tenho um orgulho. Eu não troco a minha vocação que Deus me levantou. Eu não tenho dúvida disso. Para mim é mais honrosa do que qualquer profissão. Para mim é ser pastor. Vocês estão ouvindo, sim ou não? Por isso que me incomoda quando banalizam. Quando alguém fala, eu sou pastor, eu falei, nossa, que bonito. Que bacana, glória a Deus. E aí você conhece um pouco quem levantou. Não, ninguém, porque eu pregava lá, e aí o povo começou a me chamar de pastor, e eu virei pastor. Aí chega, dá um negócio aqui no coração do meu. Não faz isso, não, pelo amor de Deus, que dói no meu coração, porque eu lutei para estar aqui, irmão. Eu ralei para estar aqui. Vocês estão compreendendo? Eu passei por coisas e até hoje a gente passa por situações. Pastor, é o seguinte, eu vou explicar para você. Ele não pode ter nada, aquele é ladrão. E quando tem, ele é miserável. Está ouvindo ou não? Não tem credibilidade. É desse jeito. Quando prega muito, fala demais. Quando prega pouco, nem revelação tem. Quando pede oferta, meu Deus, que pidão. Quando pede pouco, não tem nem fé de me abençoar. É desse jeito. Então, mas isso é minha vocação. Eu amo o que faço. Eu amo o que faço. Eu amo. E não é só pregar. Aqui só é a ponta do iceberg. É outra coisa aqui fora. É outra coisa aqui. Eu amo o que faço. Eu sou apaixonado. Vou usar essa palavra. Pelo que faço. Minha esposa vê, quem conhece é quem está perto, né? Então, assim, eu amo o que faço. Agora, eu estou fazendo o que Jesus mandou fazer. Abrir os olhos do povo.
Se você observa, volta lá para Judas lá, vai lá. Já vou terminar. Eu vou ler aqui, porque não vai dar tempo de pregar muita coisa, mas é muito explicativo o livro de Judas. Ó, o versículo 6, coloca lá o versículo 6. A Bíblia fala assim, ó, e aos anjos que, ó, eles deram um exemplo aqui do povo de Israel, que muitos ficaram no deserto, né? Agora, os 6 eles vão falar dos anjos, ó, e aos anjos que não guardaram o seu principado. Deus não poupou nem anjo, meu irmão. Nem anjo. Por isso que você tem que guardar a sua comunhão com Deus. Cuidado com essa pregação super graça aí. Não, uma vez salvo, sempre salvo. Cuidado com isso. Eu coloquei aqui, ó, esses exemplos aqui são muito claros. Deus salva, mas também Ele julga. Deus salva e também o que, pessoal? A graça não é maravilhosa? A graça de Deus não é maravilhosa? Sim ou não? Quem agradece a Deus pela graça liberada sobre a sua vida? Mas não isenta ninguém da responsabilidade de viver em santidade. Você não é isento, você tem que viver em santidade. Compromisso com Deus. Tem que viver em santidade, cuidado. Sem a santidade, meu irmão, olha, ninguém vai ver a Deus. A Bíblia fala assim, e eu quero, quem quer ver Deus? Aleluia. Aí diz assim, ó, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas ao juízo daquele grande dia. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido, a corrupção ainda aí, ó, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo, o que, pessoal? Versículo 8, por favor. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Uma característica de alguém que vai te contaminar é alguém que sempre ela vai contra a autoridade. Não respeita a autoridade. Não respeita. Se você não sair perto, você vai cair. Você ouviu o que eu falei? Quem está aqui, diga amém. Pode continuar. Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. O exemplo aqui não é que Miguel estava com medo de Satanás, não. Ele está dizendo que, lembrando da hierarquia, do respeito que tinha, sabendo quem ele era, amém? No céu. Entendeu? Que o Senhor te repreenda. Versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Versículo 11, por favor, amigo. Ai deles, porque entrarão pelo caminho de Caim, a violência. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, a ganância. Violência e ganância. E o outro, ó. E pereceram na contradição de Corá, a rebelião. Primeiro aqui é a violência. A pessoa destemperada emocionalmente, aquela pessoa nervosa, que não tem Deus. A Bíblia está dizendo também o engano, o prêmio ali de Balaão, se venderam. Eu vou falar da minha raça, porque tem uns que só Jesus para pagar o preço por eles mesmo. Entendeu o que eu falei agora? Chegou um irmão de condição na igreja. Eu estou tirando todas as placas, tá bom? Falando em modo geral. Chegou um irmão de condição na igreja. Para cá, empresário. De condição, empresário. Aleluia. Chegou o irmão maior dizimista da igreja. Diga amém, igreja. Amém. Maior dizimista. Seu Regis. O senhor está bom, seu Regis? Graças a Deus. Que prazer receber. Eu tenho que dar um abraço e um ósculo santo. O senhor é uma santa. O senhor está tranquilo? Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá. O senhor já acabou o culto, né? O senhor vai precisar pisar no chão? Qualquer coisa está aqui, Cacunda. Tranquilo?
Não, vamos lá. O senhor vai fazer alguma coisa agora? Vamos tomar um café? Não sei o quê. Faz um tratamento muito diferenciado. É um tratamento diferente dos outros. Mas chega a senhorazinha, que só ganha um salário na igreja dele. Não é tão bem tratada como o irmão Regis. Você ouviu o que eu falei? Pronto, eu não preciso nem falar mais nada. Tem ou não tem? Tem. E é uma vergonha. Eu sinto uma vergonha muito grande. E se um dia você se chateou por causa desse tipo de pessoas, eu nem conheço, mas eu peço perdão, tá bom? Porque o evangelho não tem nada a ver com esse tipo de atitude. Isso é feio, sujo. E se aconteceu isso alguma vez aqui nessa igreja, eu peço perdão em nome de Jesus, porque esse não foi o ensinamento da nossa igreja. Vocês ouviram o que eu falei? Quem entendeu? Tá. Pode continuar? O assunto é meio pesado, né? É ou não é? Mas tem que ser pregado. Tem que falar. A gente precisa falar. Eu não gosto. Eu queria falar de fé. Mas não dá, tem que falar. E a gente tem que ensinar isso aí, pessoal. E a Bíblia fala o seguinte, ó. Depois fala no versículo 12, continua. Estes são manchas, infelizmente, são manchas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. Meu Deus do céu, são pessoas que se apacentam mesmo. É muito individualista e egoísta. O negócio é feio. Aí diz mais, ó. Sem temor. São nuvens sem água. Sabe a nuvem sem água? Como é que é a nuvem sem água? Rapaz, vai chover, hein? Ali tem água. Ali vai. Desaparece. A Bíblia fala mais, ó. Levados pelos ventos de uma parte para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. 2 vezes mortas, quer dizer, ele teve a chance de morrer a primeira vez, não é assim? Primeira vez, por pecado, se batizou, mas desperdiçou, morreu de novo. Sim ou não? Morreu, mas não era para estar... Tinha que morrer a velha pessoa. A nova pessoa, de vez de ficar viva, morreu. Versículo 13. Continua. Ondas impetuosas do mar, estabilidade, ó, que escuma as suas mesmas abominações, estrelas errantes. Estrela errante, lembra que teve uma estrela que guiou os magos até Jesus? Lembra? Sim ou não? Essa estrela tem direção, tem ou não tem? Que é Jesus. Estrela errante. Ela brilha, mas sem direção. A direção é para ela, porque ela quer brilhar. Estrela que leva até Jesus é assim, ó. Você brilha, 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 vai levando as pessoas até Jesus. Ó, brilha, 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 e leva até Jesus. E depois, cadê a estrela? Acabou. Depois que levou até Jesus, não tem que ficar assim, ó. Lembra de mim, eu sou a estrela que te levou até Jesus. Não, não tem isso não. Acabou, Jesus é o alvo. Para com isso, em nome de Jesus. Diz mais, ó. Para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, não é isso? Versículo 14. E ó, a Bíblia fala assim, ó. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Versículo 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele, o Senhor. Versículo 16, por favor. Estes são, ó, características de alguém que vai fazer você cair também. Vamos lá, vamos ler. Estes são o quê? Murmuradores. Parece um mantra aí, lá do
Lembra do Muttley? Quem já assistiu o desenho do Muttley? O cachorro do Dick Vigarista. Murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, quer dizer, os seus desejos. Nunca é o desejo de Deus. Cuja boca diz coisas muito arrogantes. São arrogantes, viu? Característica deles, muito arrogantes. Diz assim, ó. Admirando, o que eu acabei de falar. Admirando as pessoas por causa... Eu acabei de dar um exemplo aqui, sim ou não? Admirando a pessoa por causa de interesses. Nossa, que coisa feia. Versículo 17, coloca: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas. Amados, lembra da palavra, que é isso que vai te conservar de ser enganado. Lembra da palavra. Aí diz assim, ó. Foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. 18, por favor. Os quais vos dizem que no último tempo havia escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, quer dizer, os seus desejos da carne, né? Versículo 19. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o espírito. Vamos lá. Começou a bater um ponto aqui. Está dizendo divisões sensuais. Eu vou lembrar de algo que aconteceu comigo. Quando eu fui para a igreja, ninguém precisou falar assim, ó, rapaz, essa roupa não é adequada. Eu ia para a igreja de bermuda. Mas nunca ninguém, eu ia para a igreja de bermuda, e aí, de repente, Deus foi falando comigo, eu falei assim, rapaz, eu acho que não está certo. Na igreja, dificilmente alguém vai falar assim para uma irmã, que às vezes está mostrando decote demais, está mostrando parte demais. Aqui na igreja não acontece isso. Assim, ó, irmã, a sua roupa está muito decotada. Não vai ter isso, pode ter certeza, não vai ter isso. Você vai ser até muito bem recebido, muito respeitada. Mas olha só, o amor de Deus nos constrange. Sim ou não? Porque tem a fidelidade. Agora, o que vai acontecer? O amor de Deus te constrange, você vai falar assim, rapaz, isso aqui não está bacana para ir para a igreja. Não, eu vou, né? Não, estou mostrando. Não pode. Você tem essa noção. Mas olha o pastor aqui. Agora, quando o trabalho, a pessoa está vindo para a igreja, e as roupas, a maneira de vestir, não tem diferença, a maneira de falar, meu irmão, parece ser do mundo, e a pessoa está perto de você, vai te contaminar. Você ouviu o que eu falei? Você é um pouco das 5 pessoas que te cercam. Você é um pouco das 5 pessoas que te cercam. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com quem está do meu lado. Versículo 20. Isso aqui é importante ler, ó. Mas vós, amados, o que a Bíblia está dizendo aqui, ó? Edificai-vos a vós mesmos. O que Deus está falando aqui? Ei, você é o maior responsável da sua vida com Deus. Vai ter dia que você vai ter que lutar contra você para estar hoje na igreja, para buscar. Quem foi uma luta para estar aqui hoje? Pastor, a preguiça bateu. Tem gente que às vezes tem dificuldade, trânsito, alguma coisa. Mas pastor, a minha foi comigo. Para vir, eu não estava querendo vir hoje não. Valeu a pena ter vindo hoje? Glória a Deus. Aí diz assim, ó, você é o maior responsável, ó. A vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aleluia. Versículo 22, ó. Conservai. E como é que você se conserva? Como é que você se conserva? Na palavra. Conservai a vós mesmo, no amor de Deus. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aí sabe o que eu quero que você entenda? Não tem nada a ver, mais uma vez eu repito, tem nada a ver. Se você está sofrendo com algo terreno, é porque você é pequeno ainda em Cristo. Vai passar por luta. Pastor, você está jogando praga. Não. Vai passar por batalha. Já passou e vai vencer todas, porque Deus é contigo. Mas quando no teu coração aí, no íntimo do teu coração, isso tem que perder a relevância, as coisas aqui. E qualquer coisa tira a nossa paz. E tem que ter alguém para falar assim, ei,
Esses dias, eu vou falar de mim, esses dias estava assim, tinha alguma coisa que não estava dando certo. E quem anda comigo é minha esposa, toda hora está comigo minha esposa. E a esposa conhece o marido, conhece ou não conhece? E a minha esposa olha. Oi, meu amor, você precisa de alguma coisa? Ela fala, já chega assim, né? Precisa de alguma coisa? Eu falei, não, amor, está tranquilo, tudo bem. Vamos fazer um café para você. Aí ela fala, vou café. Tá, ela faz o café do jeito que eu gosto. Ela chega e fala assim, então, vou mostrar para você. É assim, ela começa a falar. A gente foi sair, não sei. Aí depois, é assim, a conversa ela vai desenvolvendo no dia, né? Aí ela foi conversando, olha o que Deus fez, e isso. Foi saindo aquela preocupação de algo. Aí eu fui colocar na balança tão pequeno. Tem coisas que vai tentando roubar a sua fé. Fala, não, glória a Deus, Deus está no controle, Deus faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco você está o quê? Tudo que ela estava conversando era a palavra de Deus, usando a palavra de Deus. E, meu irmão, isso é uma benção. Vou falar uma coisa para você. Eu orei. Eu não sei se ela orou. Eu orei para escolher a esposa. Eu não sei se ela orou, tempo que orou, não sei. Mas eu orei, Deus me abençoou. E está aí do meu lado, servindo a Deus. Você tem que estar perto da tua esposa, do teu marido, meu irmão. Sonha junto, ora junto. Porque quando um tiver meio fraquinho assim, o outro pega na mão e fala assim, eita, isso é uma bênção, bora. Tamo junto. Não é assim? Como o pessoal do Rio fala, tamo junto. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal fala assim, tamo junto. A Bíblia fala mais assim, ó. Versículo 22. Fica de pé, por favor, igreja, que nós vamos participar da Santa Ceia. Eu quero ler esse versículo com vocês. Porque já passou o tempo. Eu acho que Deus falou muito aqui. Amém? Vamos ler juntos? Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor. A Bíblia está falando assim, tendo deles misericórdia com temor. Porque às vezes você vai ajudar alguém, faz favor, pastor Regis, aqui. E a pessoa está embaixo. A Bíblia está falando assim, ó, arrebatai-vos do fogo, ajuda lá, tira eles, mas com temor. Temor é o cuidado. Porque às vezes você vai ajudar, se brincar, ele me puxa aqui, eu caio. Com temor. Não, mas eu quero ficar no fogo, então vai. Temor é isso. A sua comunhão com Deus é insubstituível. Diz assim, ó, aborrecendo até a roupa manchada da carne, quer dizer, de pecado. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Vou ler de novo isso aqui que é maravilhoso, aleluia. Vamos ler juntos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. E apresentai-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Olha, pessoal, tá bonito. É lindo isso aqui, ó. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. É lindo.